A paz do Senhor em nome de Jesus. Mais uma palavra do Senhor nessa manhã que o Senhor nos deu de graça, de luz, de misericórdia. Só Deus para nos dar misericórdia, né? Para a honra e glória do nosso Pai. Gênesis 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só maldade, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal. Então, essa geração que é tão perversa, né? Então, Deus já naquela época, tempo de Noé, se arrependeu de fazer o ser humano. Então, ele disse a Noé: destruirei da face da terra o homem e os animais. E Deus o fez. Por isso, ele disse para Noé fazer a arca e botar o casal de cada um, e só ficou a família de Noé e Noé, né? O resto morreram tudo, se desfez todas as carnes, né? Que é o homem e os animais, né? E hoje o que nós trouxemos para cá, para essa geração nossa, né? Tão grande, tão misericordioso nosso Deus, mas ele viu tanto pecado. Ele viu tanta coisa ruim, tanto pecado no homem, que ele destruiu. Ele mesmo aqui diz, ó, esta geração, né, maldosa, né, essa geração, né, destruirei sobre a face da terra o homem que criei, né? Ele criou, mas ele mesmo se arrependeu de ver tanta maldade no homem. E hoje não é diferente. O mundo está cada vez mais pior, né? Em todos os tipos de maldade. E o homem, ele não se arrepende. Ele continua, né, fazendo as coisas erradas, né? E Deus mostrando, né, o pecado, mostrando todo dia para nós, pedindo para se arrepender. Ele deu o filho dele por nós. A lei do Senhor é tão maravilhosa que nos traz uma nova, né, uma nova oportunidade de sair do pecado, uma nova oportunidade de fazer, né, nossa família, nós, ser humano, ser diferente, ter uma vida melhor, uma vida, né, sem pecado, uma vida sem, que hoje estão se corrompendo cada vez mais, né, é doença, enfermidade, é tanta coisa ruim acontecendo, né? As famílias, com todo tipo de maldade que existe hoje no mundo, entre todas as coisas, né? Entre o jovem, entre a família, entre os idosos, né? E como a palavra de Deus diz, né? Vai se esfriar cada vez mais, e hoje a gente já está vendo isso. Nós já estamos vendo isso, tudo isso acontecer, né? Pai matando filho, filho matando pai, né? Dentro dos familiares, família não se dão mais direito, briga, separação, né? Se separa hoje, daqui a pouco já está se casando com outro, se ajuntando, né? Criança sendo estuprada. Hoje é só que vê adolescente depressivo, né? E tudo isso está acontecendo nesse mundo, né? O governo faz o que quer, todo tipo de corrupção está acontecendo no mundo hoje. E tudo, adultério, raiva, ódio, mentira, todo tipo de desgraça. Então, quando acontece algo, né, que Deus faz aquilo ali, mostrar como Ele pode todas as coisas, porque a força está em Deus, né? Porque em toda a Bíblia também diz da vingança do Senhor, né? Porque Ele vê que o povo de Deus não volta atrás, né? Aqueles que amavam o Senhor, como antigamente existia, hoje também tem, andavam com o Senhor, né?
buscava o Senhor, orava para o Senhor, conseguiram as coisas e hoje não se prostram mais diante de Deus, né? Às vezes buscam outros deuses, né? Querem saber do dinheiro, das coisas materiais. Então tudo isso, a ganância, o ódio, a raiva, o não perdoar, né? Então tudo isso traz corrupção, traz a soberba, ela faz tudo isso dentro do nosso coração, né? Então nós estamos transformando a nossa vida, a nossa família numa desgraça e maldição, porque quando tu busca Deus é abençoado. Agora Deus diz, ou traz para dentro da tua casa, ou busca para ti a bênção ou a maldição. Então quanto mais tu andar, o pecado ele separa você de Deus. Nós estamos separados de Deus quando nós pecamos contra Deus. E é todo tipo de pecado. Hoje até dentro da nossa igreja tem isso, né? Então nós temos que cuidar do que fizemos, porque Deus fala na palavra. Ele tem misericórdia, Ele cuida, Ele zela, Ele ama, Ele deu seu Filho, né? Graças a nós termos a lei do Senhor hoje, que nós podemos ser outras pessoas, novas criaturas, né? Se entregar, se batizar nas águas como Jesus fez, né? Ter outro pensamento, outro caminho, um caminho bom, né? Trazer tua família para a obra de Deus, fazer a obra de Deus, escutar o chamado de Deus para a tua vida. Né? Se o nosso próprio Deus maravilhoso que nos ama, né, se arrependeu de fazer o ser humano naquela época, hoje está assim o mundo também se corrompendo com, né? Dentro da nossa igreja hoje, as pessoas, por qualquer coisa, ou elas estão saindo da igreja, ou elas se corrompem, querendo os manjarem dentro da igreja, do povo. Qualquer coisa que se mostra, eles vão por aquilo ali. Não, você tem que ir pela palavra de Deus, ler a Bíblia pela Bíblia, né? Seguir a obediência de Deus, ser obediente. Porque se Deus, como Ele se irou aqui, Ele se ira hoje, porque a toda a palavra está aqui. Ele tem muita misericórdia, nos ama. Mas o acreditar do ser humano é tanto nisso, de Deus perdoar tanto, de Deus estar ali perdoando, de Deus estar ali tendo misericórdia, dizendo isso na palavra, que o ser humano ele não escuta mais, ele faz o que quer e pronto. Ele vai pela própria vontade do seu coração e não é bem assim, não é desse jeito. É da vontade de Deus. As nossas mãos, a Bíblia, ela todinha, ela fala da nossa vida, desde o começo até o fim. Da nossa família, do que vai acontecer, do que aconteceu, do que está acontecendo, e nós já estamos vendo isso, né? Se corrompendo cada vez mais, desgosto, ódio, briga, tudo isso, mas nós podemos mudar isso dentro do nosso coração, lendo a palavra de Deus, estando diante de Deus, né? Jesus veio ao mundo, ele nasceu, cresceu, ele não teve letra, ele foi educado, ele foi pelo Pai Celestial e pelos doutores, ele aprendeu ali no meio dos doutores, como diz a palavra, né? Cresceu e morreu por nós. Tudo isso ele fez só por nós. E hoje nós viramos as costas, né? E ele sofreu todas as penas, todas as coisas terríveis, para hoje nós estamos aqui, para levar o nosso pecado, e hoje nós viramos as costas, nós não queremos esse Deus que é tão zeloso e tão bondoso por nós. E o pecado está demais, cada vez mais, né? E aqui, também diz aqui em Deuteronômios, né? Então dirá, onde estão os teus deuses? A rocha em quem confiavam? Outros deuses que você confia. Então Deus diz, né? Onde está o teu Deus que você confia? Que é status, essas coisas tudo, né? Vede agora que eu sou, mas nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. Ninguém há que escape das minhas mãos. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Então, o que Deus diz aqui? Ele faz todas as coisas, ele é dono. Tá aqui, ó, né? Eu sou,
mas nenhum Deus há como eu. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro e ninguém há de escapar da minha mão. Então todas as coisas ele faz. Então não tem como nós ter a nossa força contra Deus. Nós não temos força. A força está nele. Só ele pode todas as coisas. Quem somos nós para ir contra esse Deus? Esse Deus grande que tudo faz. Como ele é bondoso, ele faz todas as coisas por nós, ele deu seu filho, tudo de bom, misericordioso ele é. Mas quando ele vê que não tem avivamento, que falo tanto na igreja desse avivamento que não se vê nada, né? Mas aquele lá fora é o ímpio também, que se não se entrega a Deus, um coração cada vez mais endurecido, porque ele também diz, escutai a palavra, mas não endurecei seu coração. Vinde a mim todos que são cansados. Porque ele não dá fardo maior do que a gente não pode carregar. Porque quem carrega, quem peleja por nós é Deus. Então ele faz todas as coisas. Mas também ele se ira. Né? Ó, a vingança, a mim cabe a vingança. Né? Diz aqui, ó, a vingança sobre os meus adversários. Né? Aqui também fala aqui, ó, a minha é a vingança. Então, está na mão de Deus. Então, quem somos nós para ir além daquilo ali, dizer que nós podemos pela nossa vontade? Né? Quem somos nós? Olha o que ele tem mostrado sobre a natureza. Não é só a natureza, é a mão de Deus sobre todas as coisas. Então, ele vinga. Aí tem muita gente que às vezes escuta dentro da igreja, em qualquer lugar, não, mas Deus é só bondade. Ele fala, Deus é bondade, mas ele também faz para nós olhar o que ele pode fazer para nos botar no bom caminho, porque a vontade dele não é que nós morramos com o pecado, também fala isso na palavra, não é, a vontade dele não é que nós morremos no pecado, é que nós se salvamos, porque ele é maravilhoso e bom, mas o povo não escuta. Quer andar na maldade, no ódio, nas todas as coisas má. Até dentro da minha causa tem maldade, ele diz. Se encontra maldade. Né? Então tudo isso tem. Então Deus o quê? Como é que Deus vai trabalhar? Como é que nós vamos ter, né, coisas boas dentro fazer, se não tem dentro da igreja mais... Estão fazendo pecados na igreja, estão fazendo coisas erradas na igreja, o povo lá fora não volta para Deus, aqueles que desistiram de Deus, né, não voltam, ganharam todas as coisas, né, hoje estão bem porque Deus todas as coisas, que às vezes não tinham nada, pediram, né, souberam a estar diante de Deus naquele momento, mas depois que ganharam, viraram as costas. Então tudo isso Deus vê, né? Deus nos dá vitória. Mas nós temos que buscar o Senhor, né? Nós temos que buscar o quê? A salvação da alma, que a nossa alma é viva. Como existe o céu, existe o inferno. E se nós não buscar agora enquanto estamos vivos, depois não adianta mais. É pro fogo do inferno. Né? Como ele diz na presença de Deus, na palavra de Deus. Então ele é um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, mas também ele é vingador, como diz aqui, né? Aqui, ó, a minha é a vingança. Então nós temos que pensar, refletir e saber que tudo está na mão de Deus, tudo é a força de Deus, tudo ele pode, e não somos nós, é ele, né? Então hoje eu boto na tua presença a palavra de Deus nesse momento e digo: para aqueles que desistiram de Deus, volte à presença de Deus. É maravilhoso serviço de Deus e nós precisamos, né? Nós dependemos de Deus noite e dia. Nós dependemos de Deus noite e dia, porque Ele é nosso Pai, né? E para a salvação da alma e tudo mais. E a volta de Jesus, né? Nós temos que estar na ombreira dele, nós temos que estar ali buscando, vigiando, orando sobre a presença de Deus. Eu deixo essa palavra, essa manhã, para edificar a tua vida, para nós pensar, refletir o que nós estamos fazendo, né, contra nós mesmos. Nós estamos fazendo isso contra nós mesmos, contra a nossa família, é individual, né, é individual.
Nós temos que pensar por nós e oração por todos e saber que temos que ter essa vossa alma e estar diante de Deus, né? Ficam na paz do Senhor, que Deus abençoe, né, esse fim de semana, que Deus guarde de todo mal. Em nome de Jesus, fico na paz do Senhor, para a honra e glória do nosso Pai. Amém.